Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 14. A princesa espadachim golpeia. O sol estava fixo no meio do céu, rumo ao norte em direção à rua principal da instalação da torre gigante. Uma cafeteria ao ar livre estava voltado para a grande rua. Com mais civis do que aventureiros, sob os raios claros e brilhantes do sol, numerosos clientes riam enquanto conversavam. Entre os muitos guarda-sóis que produziam sombra, Bel e Lily estavam sentados juntos na mesa branca. Então, está tudo bem sobre o assunto da família Soma? Sim. Lily provavelmente será tratada como morta. Foi no dia seguinte após Bel e Lily terem reformado uma equipe. A fim de confirmar a situação que Lily estava enfrentando, Bel estava ouvindo sua explicação. De qualquer forma, se eu for tratada como morta, não há mais necessidade de ter qualquer relação com a família Soma. Eles também não se importarão com meu desaparecimento. Já não existo mais para eles. Então não vai dar problema para Bel-sama, Lily disse com um sorriso. Ela já não usava mais a franja de quando mantinha seu disfarce, e seu rosto finalmente foi revelado. O rosto adorável, com enormes olhos, entrou na visão do garoto, mas Bel ainda tinha um pouco de dúvidas e preocupação em seu coração. Você não precisa se preocupar comigo, mas, ao invés disso, você não se importa de ser considerada como morta? Sou grata às suas intenções, Bel-sama. Mas ainda é melhor dar um ponto final em tudo isso. De qualquer forma, Lily não tem nenhum parente. Enquanto Bel-sama souber sobre a existência de Lily, Lily está satisfeita. Bel não continuou a questionar Lily, que parecia estar dizendo tudo do fundo do coração. Parece que seu maior ferimento já havia sido superado em seu coração. Se Lily diz, então que assim seja. Mas não devemos deixar a verdade ser descoberta, certo? Sobre Lily estar viva. Embora eu não possa dizer com total certeza, mas, provavelmente todos os vestígios relacionados a Lily foram esclarecidos nos últimos 2 dias. Na medida em que não há necessidade de se preocupar. E, de qualquer forma, Lily tem isso. Lily colocou levemente as mãos na cabeça com um pequeno toque e esfregou o cabelo. Seu usual cabelo cor de castanho mudou para um marrom escuro, quando orelhas de gato saíram de sua cabeça, se movendo de um lado para o outro. Suas pupilas também mudaram para uma cor dourada luminosa. Cinderela, sob a magia de transformação especial de Lily, sua aparência atual parecia a de uma criança bestial. Embora a aparência dela permaneça a mesma, você definitivamente não poderia dizer que ela era uma hobbit. Com essa habilidade, não havia possibilidade de que outros a ligassem a Lily Lucard. Bel também ficou chocado quando percebeu a presença dessa magia. Bem, se você diz assim. Sim, não há problemas. Mesmo que houvesse uma pequena possibilidade, não permitirei que Bel-sama se preocupasse com isso. Não há necessidade de mencionar esse assunto novamente. Bel sorriu ironicamente e se acalmou. Desta forma, Lily não estará mais envolvida em nenhum problema. Mesmo se ela fosse descoberta, ela ainda teria um plano B. Na verdade, depois de ouvir o fato de que Lily quase morreu, o que ele sentiu não foi preocupação, mas sim raiva e remorso. Era uma raiva violenta contra as pessoas que não tratam os outros de forma digna, e o remorso por ele não poder fazer nada. No entanto, Lily não será ligada à família Soma. Obviamente, uma vingança agora será a pior das escolhas. De qualquer forma, desde que Lily esteja bem, tudo bem. Bel expulsou os sentimentos complexos em sua mente e concluiu assim. A distância entre eles havia sido preenchida. Talvez não completamente, mas a distância entre eles de fato encurtou, na medida em que eles pudessem criar uma forte amizade. De agora em diante, eles recomeçarão novamente. Bel não pôde deixar de revelar um sorriso. Bel-sama, o que? Bel-sama, está tudo bem mesmo? Perdoar Lily assim. No entanto, ao contrário de Bel, o rosto de Lily estava envolto em névoa, e olhou para Bel de forma diferente, como se ela estivesse procurando por confiança. Lily mentiu para Bel-sama, não?
Não apenas usei as boas intenções de Bel-sama, como também até te traí no final. E eu secretamente escondi o dinheiro e não o devolvi. Se você perdoa Lily assim, então... Esta foi a razão pela qual o relacionamento com Lily não havia sido completamente resolvido. Arrependimento. A sensação de culpa. Lily estava sendo atormentada pelos crimes que cometeu. Bel nem se lembrava de quantas vezes ela se desculpou. Lily perdeu todo o seu dinheiro por conta do que aconteceu alguns dias atrás. O dinheiro e os itens que ela mantinha, e também as joias do gnomo, foram todas roubadas por seus companheiros da família Soma. Parece que ela se sentiu culpada por não ter nada para me compensar. Dentro de seu coração, havia uma camada de culpa. Não importa, mesmo se eu tivesse repetido isso, a expressão de arrependimento de Lily não mudou. Seria melhor dizer que, depois de cada explicação, ela ficaria ainda mais deprimida. Talvez ela estivesse desejando um castigo doloroso. Ninguém iria querer essas coisas. Bel pensou como se admitisse a derrota. Em suma, foi difícil. Naturalmente, não havia necessidade de se culpar. Como aquelas pessoas que louvavam e falavam palavras bonitas, buscando por perdão. Em direção a tudo que aconteceu, eles ainda não haviam se entendido. Enquanto olhava para Lily, que estava evitando o meu olhar, tentei pensar em uma maneira de fazer ela se sentir menos culpada. Enquanto Bel estava pensando sobre a melhor solução para resolver este problema. Neste momento, finalmente chegaram reforços. Ei, Bel-kun. Ah, Kami-sama. Me levantei quando ouvi a voz jovem de Kami-sama. Como esperado, Estia apareceu no café. Um pequeno corpo que era comparável com Lily passou pela multidão e apareceu na frente de Bel e Lily. Desculpe, você esperou muito. Isso não é um problema. Em vez disso, sou eu que sinto muito. Eu tive que atrapalhar seu trabalho. Não importa a minha situação. Comparado com isso. É ela? Ah, sim. Esta é a criança que mencionei antes. Eu me chamo Liliruka Arde. Prazer em conhecê-la. Em direção ao olhar que a encarou, Lily levantou-se apressadamente da cadeira e fez uma reverência. Este é a que deu a ideia de comparecer no restaurante. Suas intenções eram claras. Ela queria avaliar o caráter do suporte de Bel com seus próprios olhos. Se ela não fosse aprovada pela deusa, a equipe de Lily e Bel provavelmente seria forçada a se separar. Lily, que entendeu isso com antecedência, estava preocupada. No entanto, neste momento, Bel parecia ter se lembrado de algo e murmurado: ah, isto não é bom. Eu não preparei uma cadeira para a Kami-sama. Não se preocupe com isso. Há tantos clientes, deve haver uma cadeira de reposição, certo? Ok, depois que o Bel-kun se sentar, irei sentar no seu colo. Hahaha, Kami-sama também pôde fazer essas piadas. Por favor, aguarde, irei pedir uma cadeira nova pro pessoal da loja. Bel sorriu e saiu. Um sorriso inocente e puro, como uma criança. Pendurado no lado, Estia temporariamente parou suas ações. Então suas Marias Chiquinhas encolheram instantaneamente. Em direção à atmosfera triste que flutuava ao redor, Lily não conseguia esconder sua expressão confusa. Tudo indo de acordo com o plano. No começo, planejei excluir Bel, não há problema algum. Com as bochechas levemente tensas e tingidas de carmesim, Estia assentou-se no assento de Bel. Lily também imitou e sentou-se. Então, vamos terminar isso rapidamente. Aquela criança voltará em instantes. Não há necessidade de introduções, certo? Você provavelmente já ouviu falar de mim pelo Bel-kun, certo? Sim. Quando Lily percebeu que a iniciativa do tópico havia sido roubada no início, já era um pouco tarde. Mesmo comparada a Lily, que era um hobbit e parecia jovem, Estia não era inferior em termos de inocência e carisma. Estava realmente oscilando entre uma menina e uma criança pequena. No entanto, pelo contrário, foi por causa desse desequilíbrio que colocou mais ênfase em sua aparência excessivamente perfeita. Não era apenas adorável, mas também dá uma sensação inspiradora. Como se estivesse olhando para o corpo que tinha duas belas aparências contraditórias presentes.
Banhado pela luz do sol que passava pelos guarda-sóis, o cabelo liso preto parecia um pouco mais bonito. Deixe-me ouvir a verdade. Suporte com, você ainda continuará sendo maldosa? Rumo a essa pergunta determinada, que questionou diretamente o coração do problema, Lily ficou abalada. A expressão e os olhos de Estia continuaram os mesmos. Só que a divindade ao redor dela aumentava rapidamente. Lily sabia que ela estava sendo investigada. Tudo foi completamente visto. Não havia evidências mais fortes do que o nome dela não sendo chamado. Considerando tudo que ela fez para Bel, isso era natural. Primeiro, ela tinha que determinar se podia confiar nesse Hobbit. Assim, Lily tinha que dizer a verdade mais verdadeira. Eu não vou. Lily já havia sido salva por Bel-Sama. Eu já não quero fazer nada que traia essa pessoa. Seus olhares se cruzaram. Ambos os lados não tinham meios de desviar o olhar. O som movimentado ao redor gradualmente desapareceu. Na frente de um Deus, você não pode mentir. Ela não sabia onde ela ouvira essa frase, mas era verdade. Lily entendeu isso pelos olhos da deusa, que parecem ver através de tudo, na frente dela. Contanto que ela quisesse, ela provavelmente poderia ver através de todas as mentiras das pessoas do mundo inferior. Sim, eu entendo. Essa frase, eu tentarei acreditar nisso. O período de tempo mais longo para Lily acabara de terminar. Enquanto ela estava segurando o impulso de liberar o ar acumulado em seus pulmões para fora, ela lentamente relaxou a força de seus ombros. Suporte com, eu me preocupo profundamente com Bel. Na medida em que, mesmo que eu tenha que colocar meus olhos na água salgada do oceano, ainda não sentirei dor alguma. Como o primeiro membro da minha família, não desejo perdê-lo. Essa é a minha sincera verdade. Estia tomou um intervalo para respirar, depois continuou. Lily foi pega de surpresa, e ela rapidamente assumiu a posição de ouvinte. Perguntei de você a Bel, e consegui entender sua situação. Mas, claro, eu também incluirei suas atividades de roubo. Eu nunca pensei em simpatizar com você, afinal, você fez o que fez. Assim, não vou dizer nada. Apenas. A próxima parte foi o tema principal, parece que Estia tinha acumulado sua vantagem para as seguintes palavras. Se você cometer os mesmos erros novamente, e você colocar essa criança em risco novamente, eu não vou deixar você se safar facilmente. O corpo de Lily ficou rígido. Naquele instante, ela nem se lembrava de como respirar. Eu esqueci, Lily pensou. A garota de aparência jovem na frente dela, era uma deusa, que supera todos os seres do mundo inferior. Rumo à existência superior, que tem o poder de transformar esta cidade em pó num instante, Lily tinha esquecido completamente esse fato. Seus profundos olhos azuis encaram o fundo de seu coração, que não parava de tremer. Desde que ela foi apoiada por sua vontade inabalável, Lily olhou diretamente na frente e abriu a boca. Lily jura. Ela não fará essas coisas novamente. Se for por Bel-Sama ou por Estia-Sama. Mas mais importante, é para a própria Lily. Na rua que não sabia nada sobre a situação, a atmosfera alegre continuava a fluir. No momento em que as duas se olharam silenciosamente, Estia fechou os olhos e declarou fim. Ela, papá, piscou os olhos como se estivesse enviando um olhar que dizia eu entendo. Lily finalmente não aguentou mais e liberou sua força. Parece que ela estava prestes a cair sobre a mesa a qualquer momento. Estia colocou os braços para segurar o peito voluptuoso em silêncio, copiando as ações de Lily. Ela franziu a testa de repente. Depois de demonstrar que não estava tudo bem, Estia soltou um suspiro profundo. Lily sentiu que a atmosfera era ruim e encolheu seu corpo. Suporte com, eu direi diretamente se. Sim, eu te odeio. Espero que você não importune Bel-Kun. Enquanto Lily abria os olhos, Estia continuou a falar. Isso é óbvio. Desde que ouvi os detalhes sobre a situação, minha impressão sobre você é a pior. Você usou a boa personalidade de Bel para enganá-lo, e agora você simplesmente quer estar ao lado dele. Que tipo de propósito você tem, sua malvada ladra de gatos? Devido a Cinderela, as orelhas da raça bestial, que estavam em sua cabeça, de repente estremeceram.
Embora o argumento fosse sutilmente justificado, parecia que algo estava errado. Lily pensou enquanto suava. No final, o que você tem feito em primeiro lugar? Você mostrou uma expressão tão sombria desde o começo. Olhe para ele. Você vai fazer com que Bel fique deprimido. Era quase como se ela tivesse dito que, olhando para o seu rosto, ela tivesse perdido o apetite. Os olhos de Estia ficaram ainda mais afiados e suas palavras pesadas continuaram. Em geral, você deve ter pensado sobre os sentimentos de Belcom, certo? Como eu sei? Foi porque era uma expressão semelhante à minha quando estou em frente a um espelho. Ah, isso é muito chato. Eu não quero que você fique ao lado do Belcom. Finalmente, uma flutuação sem forma começou a subir atrás de Estia. Olhando para os convidados que os rodeavam enquanto arregalavam os olhos e de repente se afastavam, Lily sentiu que estava prestes a chorar. Você foi ajudada pelo gentil Belcom e disse que viraria uma nova pessoa. No final, você usará a gentileza dessa criança e fará com que ela se envolva em problema novamente, certo? Aquela criança obviamente não pediu que você fizesse nada, mas você já está sobrecarregada de culpa. Se você me deixar dizer isso, você está agindo como uma criança mimada. Que pessoa desagradável. Você. O discurso de Estia se tornava cada vez mais sinistro. Depois de esperar que seu olhar se estabilizasse, ela observou a pequena Obit que não conseguia sequer soluçar. Se for esse o caso, atenderei sua solicitação. Eu substituirei o Belcom para te perdoar. Eu lhe direi com antecedência que você não tem o direito de recusar. Usando o julgamento de Deus, é bom se você se orgulhar. Fua, Estia, que emitiu um som nasal, recostou-se na cadeira. Lily não podia fazer mais nada além de balançar a cabeça rapidamente. Já que Estia era a deusa da família de Bel, Lily estava apreensiva em como reagir ao seu discurso. Lily esperou ansiosamente pelo momento seguinte. Estia estava cerrando os dentes, Kujiji, enquanto revelava uma expressão dolorosa. Pouco depois, ela suspirou e as palavras vazaram. Por favor, cuide de Belcom. Ela não podia deixar de soltar um som estranho. Estia continuou a falar. Primeiro, isso não é por você. Eu ouvi muitas coisas dessa criança e fiquei cada vez mais preocupada com ele. Estou convencida de que ele acabaria sendo enganado de novo, esse tipo de preocupação. Então eu só posso te pedir isso. Por favor, tenha certeza de que nada suspeito entre no caminho dele. Em resumo, você é responsável por protegê-lo. Desta vez, Lily ficou muito surpresa. Seus pensamentos se agitaram como se quisesse dizer alguma coisa, mas ela não conseguia abrir a boca. Isso porque ela não tinha permissão para responder àqueles olhos na frente dela. Desde o começo, eu não pretendia usar palavras arrogantes para julgá-la. Mesmo que eu seja uma deusa, não sou esse tipo de pessoa. Apenas esqueça sua culpa. Se você se perdoa ou não, é problema seu. Não peça a Bel para ajudá-la a procurar por esse tipo de coisa, disse Estia com um tom poderoso. Sinto que devo muito a essa criança, então, até que me sinta satisfeita, continuarei a pagar minha dívida de gratidão. Isso também é obviamente natural. Isso é sinceridade, mas também há limites. Se você deseja virar uma nova pessoa, use suas ações para provar isso. O que ela queria dizer finalmente terminou. Ouvindo as intenções da deusa amarga, Lily baixou a cabeça. A deusa Estia deu uma chance a Lily. Foi até a extensão de profunda compaixão. Ela foi muito generosa. Afinal, ela também era uma deusa. O que ela disse há pouco provavelmente eram os verdadeiros sentimentos que ela não conseguia esconder. Basicamente, ela ainda permitiria que Lily ficasse ao lado de Bel, dando compaixão a todos, e pedindo-lhe para protegê-lo. Enquanto Lily estava agradecida por aquele calor, ela olhou para Estia e curvou-se. Entre as duas, parece que a tensão finalmente estava fluindo e indo embora. Desculpe, eu fiz você esperar muito tempo. Vou permitir que você participe da equipe. A proteção dessa criança é com você. Embora eu tenha dito isso, não faça nada que não seja necessário. Rumo ao aviso sombrio de Estia que quebrou o silêncio, Lily ficou atordoada.
Antes que ela pudesse perguntar sobre o verdadeiro significado, Bel voltou segurando uma cadeira. Rumo a Bel, que estava constantemente se desculpando e não podia fazer nenhum comentário, este apenas segurou seu braço e o puxou para o lado dela. O que? Kami-sama. Então, mais uma vez. Prazer em conhecê-lo, suporte Kun. Parece que o meu Bel-kun te incomodou. Este a enfatizou no meu. Parece que a atmosfera havia mudado completamente. Este parecia um tigre que estava guardando seu próprio território. Ela usou os olhos para transmitir o significado de: se você se atreve a atacar, eu vou comer você. Em direção a Estia, que a impediu de se contorcer, Lily ficou surpresa. Ela é uma deusa. Ela era um ser divino, uma existência nobre digna de reverência. No entanto, além disso, ela ainda era uma criança. Não, melhor dizer, um inimigo. A cabeça de Lily estava cheia de uma onda de raiva em relação a Estia, que puxou o braço de Bel para o lado dela como vingança. Embora Lily também fosse leal a Estia como era a Bel, isso era outro assunto. Ela usou as duas mãos para puxar o outro braço de Bel em direção ao brilho agudo de Estia, que estava cheio de intenção maliciosa. Lily enviou-o diretamente de volta. Não existe tal coisa. Eu sempre fiz Bel-sama, que tratou Lily gentilmente, se cuidar de um lado, uma menina jovem. Do outro lado, também era uma menina jovem. Defendendo uma aparência infantil, inocente e fofa, as duas revelaram o rosto de mulheres determinadas e se entreolharam. Entre elas, que eram incapazes de tocar o chão enquanto estavam sentadas em uma cadeira, bashi-bashi, fagulhas voavam ao redor. Kakami-sama. Devido aos seus braços serem espremidos pelos vales gêmeos das duas, Bel nem sabia o que estava acontecendo à sua frente. Ele estava em pânico. Na briga entre as pequenas indivíduas, a deusa venceu. Ela realmente vive como uma deusa sama. Parece que os peitos dela não são apenas uma decoração. Tem algo que você queira dizer, suporte Kun. Sobre isso, Lily. A questão do futuro. Depois da batalha, Bel começou a falar. Cada um sentou de volta em suas respectivas cadeiras, e todos se acalmaram. Desta vez, os olhos dourados de Lily encararam os olhos de Bel como uma expressão curiosa. Lily, agora, sua sede. Você ainda tem algum lugar para morar? Sim. Embora seja por um dia ou dois, eu sempre mudo de lugar entre as pousadas. Olhando para Lily, que não revelou um sorriso envergonhado, Bel deu um sinal secreto para Estia. Embora ela ainda soltasse um som como se não estivesse preparada, assentiu com a cabeça. Lily, se você não se importa. Você quer vir para nossa casa? Ou melhor, por que você não se inscreve na família Estia? Apenas Kami-sama e eu estamos nela. Lily já não pode voltar para a família Soma, até Bel sabia disso. Então, por que não simplesmente ser direto? Pensou ele. Comparado a deixá-la viver sozinha, por que não a acolher? Ele não apenas cogitou, esse era o desejo de Bel. Estia, que já tinha conversado com Lily, não se opôs. Lily só precisava aceitar. Estia-sama, tudo bem? Para Estia-sama, Lily não é ponto. Fua. Não se engane, ok? Mesmo que seja uma pessoa que eu odeio, deixar uma criança sozinha sem uma casa é contra minha própria existência. Até que você encontre trabalho, eu posso cuidar de você por um tempo. Para a deusa de rosto vermelho, que não estava sendo sincera, Bel só pôde deixar escapar um sorriso irônico. Depois que Lily soltou um sorriso caloroso em direção a essa cena, ela balançou a cabeça lentamente. Eu sou extremamente grata, Bel-sama, Estia-sama. Apenas tendo essa consideração toda, Lily acha que é o suficiente. Por quê? Lily não se sente bem em continuar a se aproveitar da gentileza de vocês dois. Afinal, Lily ainda é uma membro da família Soma. Revelando um leve sorriso para Bel, Lily estendeu a mão além das costas. Em suas costas, que provavelmente ainda estava gravado a inscrição de Soma, Estia franziu a testa. Lily, que ainda é membro da família Soma, não pode ir à sede de Bel-sama. Se o fato de que Lily entrou na sede da Bel-sama for exposto, isso trará problemas desnecessários para vocês dois.
Lily não pode tolerar que isso aconteça. Para esse tipo de coisa, Bel, que se recusou a desistir, tentou persuadi-la, mas ele parecia ter se lembrado de algo e fechou a boca. Este não era um problema de uma única pessoa. Havia de fato a possibilidade de arrastar toda a família Estia. Bel fechou dolorosamente os olhos e olhou para Estia, que estava pensando em alguma coisa. Suporte sobre a condição para deixar a família Soma. Não, é proibido deixar a família. Seu deus principal disse alguma coisa. Embora Soma-sama não tenha expressado nada claramente. Mas, uma quantia de dinheiro provavelmente é necessária. Dinheiro, é isso. Depois da quantidade de membros, o dinheiro era outro recurso que a família Estia tem em falta. Embora Bel estivesse ganhando mais dinheiro agora do que os meses anteriores na dungeon, eles ainda não estavam preparados. No máximo, eles só poderiam trazer cerca de 100.000 varizu. Além disso, mesmo que os dois pudessem pagar a taxa, Lily nunca aceitaria. Então, deixar a família é uma coisa tão difícil. Das pessoas que eu conheço, tem gente que deixou uma família. Depende do deus principal. Se existem deuses dispostos a aceitar o pedido, também há deuses que o ignoram. Deixar uma família, não só trará problemas para a pessoa que estava saindo, mas também trará problemas para a outra família da qual eles estavam partindo. A maior preocupação é vazamento de informações. Não importa quão compreensivos sejam os deuses, apenas aqueles que administram sua família, mesmo que minimamente, não aceitarão tais pedidos. Na maioria dos casos, os deuses odeiam membros que saem. Seu conhecimento pode ter um segredo que não deve ser dito a ninguém. Depois que Estia disse isso para Lily, Bel também entendeu o que eles estavam falando. Assim como Lily, embora eles ainda pertencessem à facção. Era um estado de fuga. Eles se tornaram um gato selvagem, um aventureiro sem lar. Deixando de lado a chefe Mia, que já foi perdoada pelo deus da Mistress of Abundance, e incluindo Sir, cuja história era extremamente vaga, talvez também fosse assim. Mesmo que eles não perguntem, você ainda pode ver. As pessoas que abandonam suas famílias têm vidas muito difíceis. Mesmo se for uma pessoa que não queira entrar na família desde o início, eles ainda não serão perdoados. O filho de um nobre é um nobre, o filho de um fazendeiro é um fazendeiro. É simplesmente assim, Bel-sama. Se um membro de uma família tiver um filho, essa criança também deve ter o dever de se juntar à família. Do ponto de vista do deus, no momento em que essa criança nasceu, ela já havia se tornado as responsabilidades da família, mesmo que a criança não quisesse e tentasse argumentar, nada mudaria. Falando irresponsavelmente, deuses não tinham conexão alguma com essas crianças, mas mesmo assim, a permissão de deixar a família, em última análise, ainda pertencia ao deus. Ter um deus bondoso e compreensível determina tudo. Se a sua sorte for ruim, alguns deuses podem pedir grandes quantidades de dinheiro. Alguns deuses podem até dificultar sua vida de propósito e observar o resultado enquanto sorria. Bel olhou para Lily, que estava sorrindo, com uma expressão mista. Se eu não receber a permissão de Soma para sair, eu não poderei mudar a graça. A atualização também se tornará impossível. Então vai ficar assim. Mas você não está se preparando para continuar assim, certo? Você está planejando procurar oportunidades. Sim. Embora seja impossível agora, planejo encontrar Soma-sama quando o momento estiver mais oportuno. Se ele vai aceitar ainda é ponto. A conversa parou de repente. Todos revelaram expressões pensantes. A luz quente pareceu brilhar nervosamente e Bel fez uma pergunta para Lily. Então Lily, o que você está planejando fazer depois? Você tentará encontrar uma pousada para ficar sozinha. Na verdade, há uma loja que eu costumo frequentar. A Lily disse um pouco errado, mas em suma, há um generoso vovô gnomo. Eu pretendo ficar lá por um tempo. Claro que vou trabalhar. Eu não pretendo usar minha transformação, quero ser reconhecida pelos meus esforços. Não houve trauma dentro da rápida resposta de Lily. Bel, que entendia sua determinação, se acalmou. Da próxima vez, eu também devo explicar um pouco para a Eina-san.
Estava envergonhado de dizer que, se Eina não ajudasse no problema com a família Soma, haveria pouco progresso. Geralmente, a guilda não interferiria nos problemas da família, a menos que fosse um caso muito grave. Eles são os gerentes de horário e absolutamente não são uma organização de caridade para aventureiros e simpatizantes. A guilda ajudará os aventureiros. Isso tudo foi para aumentar a eficiência de recuperar o interesse da dungeon, e eles certamente não irão gerenciar problemas pessoais de aventureiros e suportes. Ele está confiando demais no bom relacionamento e bondade de Eina, pensou Bel enquanto ele usava uma mão para pressionar sua têmpora. Ei, não se force, está tudo bem. Se não der certo, posso te apresentar o lugar onde trabalho. Não. Para o erro em relação ao método de usar o dispositivo de ignição da Magic Stone e causar uma enorme explosão durante o dia na loja, Lily nega educadamente sobre essa ação. Por favor, permita que Lily recuse solenemente. Como você sabe disso? Embora eu apenas tenha ouvido acidentalmente sobre isso pelo barulho ao redor, devido à travessura da deusa Loli, o rumor do desastre natural na rua principal norte já é muito famoso. Vá. Não diga mais nada na frente do Bel com a Mugu. Mas não está bem, pensou Bel. Se fosse pela deusa barulhenta na sua frente, ele ainda estava disposto a abaixar a cabeça, não importa quantas vezes. Bel olhou para Lily, que finalmente mostrou o seu sorriso verdadeiro, e ele também revelou o seu. Eu estava atualmente andando na Rua dos Aventureiros na área da rua principal noroeste. Depois de me separar de Kami-sama, preparei-me para ir até a sede da guilda. Eu estava pensando em conversar com Eina-san sobre a situação da família Soma. Já era hora de as lojas abrirem. Parece que hoje, as lojas de ambos os lados da rua também estavam muito animadas. Essa rua em que os aventureiros andavam frequentemente era quase lotada de lojas. Se você olhasse mais à frente, poderia ver que numerosos edifícios tinham um estilo muito majestoso. Por exemplo, há a loja de acessórios, que decorou a entrada elegantemente, e a loja de itens que foi construída com pedras cinza resistentes. Mesmo as mercadorias na vitrine, todos eles parecem ser de alta qualidade. Olhando em volta, parecia que os aventureiros não estavam trabalhando hoje. Os aventureiros, que geralmente não eram vistos passando por aqui essas horas, estavam atualmente fazendo compras nas várias lojas da rua. Parece que muitas equipes se reuniram aqui hoje. Parece que eles estavam rindo de um assunto interessante. Isso não é ruim. Eu estava com um pouco de inveja da cena dos companheiros, que exploram a dungeon juntos e fazem compras uns com os outros. Pouco depois, apareceu na rua um grande templo, não era o panteão. Fui em direção ao pátio com os pilares brancos que ligavam ao quartel da guilda. Outra razão pela qual eu vim neste momento foi porque era mesmo antes do meio-dia, é o momento em que a maioria dos aventureiros estava começando a exploração da dungeon. O saguão de mármore branco era extraordinariamente amplo. Não havia grupos que me fizessem ter que desviar o caminho e eu rapidamente encontrei Eina-san. Já havia um hóspede que chegou anteriormente localizado na janela da recepção de Eina-san. Um aventureiro que estava segurando um item embrulhado com pano branco e estava discutindo algo no balcão. Eu só vi um lado falando com cuidado e a expressão de Eina-san seriamente pensativa no outro. Eu não prestei muita atenção a essa pessoa e me dirigi. Eu olhei para o longo cabelo levemente dourado e rapidamente me aproximei. Pouco antes de eu estar perto, Eina-san me notou. Seus olhos cor de jade se abriram em choque. Então, como se a reação fosse seguida, a pessoa, que estava de costas para mim, virou-se lentamente. Seus longos cabelos dourados balançavam e um par de olhos dourados claro como o sol estava me encarando. Mandíbula e pescoço delgado. Sua pele branca e macia não combinava com sua profissão. Era simplesmente linda. Com uma aparência que não perde para uma deusa, eu, que subitamente apareci, fiquei ligeiramente surpreso. Ais. Valen. Stein-san. Nós três não falamos nada e nossas posturas estavam completamente fixadas na cena. O meu olhar e de Wallenstein-san se cruzaram, e Eina-san estava olhando para nós dois sem saber em quem focar.
Eu não conseguia respirar normalmente. Minha cabeça estava completamente em branco devido àqueles olhos dourados olhando para mim. O longo silêncio continuou. Eu, com o rosto imóvel, lentamente virei meu corpo para a direita e me dirigi para longe delas. E, no instante em que ouvi alguém gritar pelo meu nome, comecei a correr com todas as minhas forças para a saída. B.E. Belkun. Por favor, espere. Ignorando a voz desanimada de Eina-san, corri. Pisando com força no chão de mármore branco, balancei meus braços e olhei direto para a entrada da sede. Por qual motivo essa pessoa iria se encontrar Eina-san? O que diabos está acontecendo? Meu pescoço e rosto, seguidos pelas orelhas, estavam todos tingidos de vermelho. Eu continuei a acelerar com base no meu instinto. Apenas quando a confusão atingiu os limites, atravessei o pátio e tentei sair desse lugar. Mas no momento seguinte, um vento veloz passou por mim, superando-me. Em seguida, bloqueando o meu caminho, uma pessoa de cabelos dourados apareceu na minha frente. Meus olhos se arregalaram até os limites e não consegui interromper o passo sem colidir com ela. Belkun Wallenstein. Enquanto ouvia os passos de Eina-san se aproximando constantemente, continuei a fechar os olhos com força, esperando pelo impacto. Então percebi que não doía. Eu abri meus olhos, meu abdômen e minhas costas estavam completamente envoltos por braços esguios, como se eu estivesse sendo apoiado para não cair. Eu levantei minha cabeça atordoada, essa pessoa estava olhando para mim. Desculpe, você está bem? Desculpe. Meu rosto se transformou em um nível mais forte de vermelho, e me afastei pulando para trás. A ação repentina destruiu completamente a minha energia e o meu senso de violação, mas eu estava sendo abraçado mais cedo. Meu coração estava tum-tum e as batidas não desaceleravam. Ao mesmo tempo, fiquei chocado com essa série de acontecimentos inimagináveis. O que você está fazendo? Você não sabe que é extremamente rude fugir de repente. Desculpe, Eina-san. Embora eu pudesse apenas pedir desculpas reflexivamente a Eina-san, que veio em minha direção me repreendendo, meu olhar ainda permanecia no corpo de Wallenstein-san. No instante em que seu olhar cruzou com o meu, eu olhei para outro lugar em pânico. Perguntei a Eina-san sem clareza. Isso. O que é essa situação? Wallenstein parece estar procurando você por algum motivo. Suspirei enquanto parecia confuso. Eina-san me disse um mínimo sobre o assunto. Eu reflexivamente me afastei e Wallenstein-san abriu o item que estava embrulhado no tecido. O que ela expôs foi uma braçadeira cor de jade. Eu olhei. Ela pegou isso no calabouço e disse que queria entregá-lo diretamente para você. É por isso que Wallenstein veio falar comigo. Enquanto Eina-san estava falando, fiquei completamente atordoado mais uma vez. Esta armadura em suas mãos foi algo que eu deixei cair quando eu estava sendo constantemente atacado por monstros no 10º andar. Naquela época, eu estava desesperadamente tentando ir atrás de Lily e tornou-se cada vez mais difícil recuperá-lo. Então eu notei. Naquela época, o aventureiro que me ajudou deve ter sido essa pessoa. Belkun, então vocês dois podem falar sobre a sós. Em direção às palavras que foram faladas no meu ouvido, eu olhei para Eina-san. Enquanto fazia ações desajeitadas, eu sussurrei de volta para ela e tentei apelar. Por favor, espere Eina-san. Peço-lhe para ficar aqui. Eu vou morrer. O que você está dizendo? Você é um homem, certo? As palavras que você deve dizer são importantes, então você deve transmiti-las por si mesmo. Entendido. Boa sorte, Eina-san sussurrou enquanto colocava o rosto perto do meu. Rumo a seus cuidados, que provavelmente queriam que estivéssemos sozinhos pelo meu bem, eu só podia chorar. Eu só podia ver a figura que voltava para o prédio me motivando como se eu fosse um animal abandonado. Sobre isso, Tommy, eu estava sendo chamado, eu me virei e rapidamente aceitei a braçadeira que me foi entregue. Wallenstein-san, que era um pouco mais baixa em comparação com a minha altura, continuou a olhar para mim.
Meu corpo inteiro se tornou uma estátua vermelha e, como de costume, eu não conseguia falar. Desculpe. A culpa foi minha, em relação ao Minotauro que derrotei. Eu lhe dei muitos problemas e também fiz com que você sofresse muitos ferimentos. Eu sempre quis me desculpar. Então, desculpa. Olhando para ela curvando-se para mim, eu prendi a respiração. O estado atual dela parecia como uma ilusão. Não. A culpa foi minha por correr estupidamente pelos andares da dungeon. Wallenstein-san, você não é culpada. Pelo contrário, você me salvou, foi quem me ajudou. Se tivermos que conversar sobre quem deve se desculpar, esse alguém deve ser eu, que fugi sem agradecer a você. Desculpe. Eu balancei a cabeça e me senti um pouco desorientado. Em suma, devo derramar todas as palavras que não disse. Até agora, eu não estava apenas em pânico, mas também fiquei envergonhado devido a esta pessoa se desculpar. Isso, eu queria dizer, então. Eu, que tinha todo o meu rosto extremamente quente, tentei desesperadamente terminar as palavras que devia transmitir e, finalmente consegui falar. Obrigado por me ajudar tantas vezes. Eu estou muito grato. Com um impulso muito impressionante, eu me curvei. Meus olhos trêmulos refletiam os padrões de pedras que estavam abaixo dos meus pés, e o suor na minha testa passou pelo meu nariz e caiu no chão. Os sons agitados da rua lotada parecem muito distantes, apenas os sons dos meus batimentos cardíacos ecoavam de forma alta. Eu permaneci fixo nessa posição por 10 segundos. Eu tentei o meu melhor e finalmente retornei à minha postura original. Wallenstein-san, que estava ligeiramente me encarando, estava certamente expondo um leve sorriso. Garraha. Enquanto eu emitia esse barulho estranho, meu rosto inteiro estava vermelho como se eu estivesse prestes a disparar fogo. Como se eu estivesse tentando fugir de seu sorriso. Eu inclinei minha cabeça, e cobri meus olhos com o cabelo que cobria parte do rosto. Igualmente à temperatura quente do meu peito, minhas costas estavam envoltas de um calor insuportável. A conversa havia parado. Tanto eu quanto Wallenstein-san, nós dois paramos de falar. Apenas o tempo continuou a fluir. Durante esse período, nenhum aventureiros, ou nem mesmo uma criança passou por este lugar. No centro desse espaçoso pátio em frente à sede da guilda, permanecemos em silêncio. Não podíamos fazer nada além de ficar ali parados. Sua exploração da dungeon, você ainda está trabalhando duro. Sim. Sim? A voz que veio me fez levantar meu rosto. Com uma expressão fraca, Wallenstein continuou a falar. Parece que você já chegou ao 10º andar. Incrível, né? Não mesmo, é graças à ajuda de muitas pessoas, ou melhor, eu ainda não sou bom o suficiente. Meu objetivo ainda está completamente fora de alcance. Por causa dos súbitos elogios da pessoa por quem anseio, entrei em pânico imediatamente. Eu, Kurukuru, virei minhas mãos enquanto, Fufu, asmexia. Meus métodos de luta também, talvez seja por causa da minha personalidade ou porque eu seja um amador, muitas vezes eu faço ações estranhas quando estou correndo risco de vida. Mesmo que eu saiba que eu devo me tornar mais forte, é completamente impossível e extremamente caótico, que, assim como uma falha nos freios, palavras ilógicas foram emitidas da minha boca. O que estou fazendo? Estou tentando ser humilde ou tentando ser modesto? Wallenstein-san só continuou a olhar para mim, que perdera completamente a calma. Pouco depois, ela parece estar considerando algo seriamente e fechou sua mandíbula. Eu, que tinha meus pensamentos entrelaçados, logo percebi sua expressão e perguntei timidamente enquanto meu rosto ainda estava em um estado de queimação. E isso? O que? O que foi? Wallenstein-san, que permaneceu quieta, olhou para mim. Já fazia alguns segundos depois que ela revelou um olhar hesitante. Ela também timidamente escolheu sua próxima sentença. Se for esse o caso, quer que eu te ensine? Métodos de combate. Ninguém está ensinando a você, certo? Levou um tempo consideravelmente longo para eu poder entender o que ela estava insinuando. Eu arregalei meus olhos. Eu estava completamente confuso. Oh. O que? Pô.
Por que você faria uma coisa dessas? Porque você parece querer se tornar mais forte. Eu também conheço esse sentimento. Após o pedido de desculpas, Wallenstein mais uma vez disse isso de repente. Depois de ficar chocado com ela, seria estranho se eu pudesse me acalmar. Deixar essa pessoa ensinar seus métodos de luta. Permitir que a pessoa, que eu estava constantemente buscando e desejando, me ensinasse? Eu posso realmente fazer isso? Não há realmente nenhum erro. Eu, que era completamente imaturo, vou ter contato com essa pessoa. Falando nisso, problemas com relação às famílias devem. Minha cabeça tinha muitas perguntas. No entanto, eu sabia que todos eles eram camuflados para cobrir a verdade. Eu quero falar com essa pessoa, eu quero conhecê-la, eu quero rir junto com ela e quero passar meu tempo com ela. Esses sentimentos de saudade, uma enorme paixão idiota. Mesmo que fosse só por um tempo, eu ainda quero ficar junto com ela. Isso veio do fundo do meu coração. O desejo dentro do meu coração parece estar me despedaçando. Na direção da resposta que já estava decidida, eu estava apenas pensando, explorando e cegando-me perdidamente. Rumo a Bel, que estava pensando seriamente nisso com um rosto vermelho e fervente, Aizu podia apenas olhar para ele em silêncio. Ais não mentiu sobre o motivo dito por ela anteriormente. Ela sentiu alguma semelhança nas palavras que Bel havia dito, essa era a verdade. No entanto, é claro, não foi completamente preenchido com boas intenções. Houve também alguns cálculos e planos. A primeira vez que ela sentiu que algo estava errado foi com Silverback. E logo após isso, ele alcançou o 10 andar. A partir da própria experiência de Ais, a curva de crescimento de Bel estava mostrando resultados que não correspondiam com um curto espaço de tempo desde que ele se tornou um aventureiro. Desde o encontro com o Minotauro, o inexperiente e novato aventureiro fez um salto impressionante que capturou o interesse de Ais. Eu quero saber. Pensou Ais. Eu quero saber sobre o segredo de Bel, sobre seu crescimento acelerado. Eu quero investigar isso pessoalmente. Para ela mesma. A razão pela qual ela queria ensiná-lo a lutar estava relacionada a essa intenção. Embora se eu aceitar, vou me sentir mal com isso. Não, mas é uma rara e boa oportunidade. Ao mesmo tempo, talvez, ela se sentisse um pouco culpada. Para o garoto que acreditava que a proposta era puramente bondosa, seu peito começou a doer. Ais baixou a vista esperando a resposta de Bel, que estava segurando a própria cabeça e resmungando. Ele segurou a alça da faca em sua cintura com força, como se quisesse cortar sua própria confusão. E então, Valen. Steinsan, ela levantou a vista. O garoto de cabelos brancos, com uma cara avermelhada e aqueles olhos diretos, a fez abaixar a cabeça novamente. Só. Sobre o ensino. Por favor, cuide de mim. Eu tenho que compensar ele. Eu devo responder às suas expectativas. Como um pedido de desculpas em relação à culpa dentro de seu coração. Ais pensou enquanto olhava para aqueles olhos vermelhos. Sim. Por favor, para conhecer você,